Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser objeto direto e objeto indireto. Quem nunca teve pesadelo com isso de noite quando a professora passava o conteúdo no quadro, hein? Quem nunca teve uma lágrima escorrendo e dor de barriga no dia da prova? Quem nunca dormiu em posição fetal apavorado com esse conteúdo, com os complementos verbais, com AD, com OI, hein? Mas hoje eu vou facilitar a vida de vocês. Vocês vão perceber o quanto este conteúdo, quanto os complementos verbais são extremamente fáceis, certinho? Mas antes, eu peço que vocês acessem o meu canal, canal da Prof. Mimi, confiram as novidades dos últimos dias e inscrevam-se, certinho? Venham comigo! O objeto direto e objeto indireto são termos integrantes da oração, que completam o sentido dos verbos transitivos. O AD e o OI são chamados de complementos verbais, pois completam o sentido de um verbo transitivo, o qual sozinho não consegue fornecer informação com sentido completo. Bom, quando falamos em complementos verbais, em transitividade verbal, nós precisamos ter em mente uma pergunta fundamental, básica, que nos auxilia para que possamos encontrar e identificar os complementos verbais, ou seja, o objeto direto e o objeto indireto. Que pergunta é esta? Bom, o verbo precisa perguntar se é algo, alguma coisa ou alguém, como vocês podem perceber aqui em cima. Durante esta pergunta, nós precisamos prestar atenção na ocorrência de haver uma preposição na resposta, certo? Vejamos o seguinte exemplo. Uma plaquinha, pouco texto, né? Com o seguinte aviso: utilize o corrimão. Primeiramente, precisamos localizar o nosso verbo. E o nosso verbo é utilize, utilizar. Então, nós vamos fazer aquela pergunta mencionada anteriormente para este verbo. Quem utiliza, utiliza algo, utiliza alguma coisa. Neste caso, está mandando a pessoa utilizar o corrimão. Então, nós podemos afirmar que após o verbo, nós temos um complemento verbal, que vai ser o corrimão. Então, nós precisamos prestar atenção nas características, né, deste complemento verbal. Dentro dele, há a presença de preposição. Vamos analisar. Então, nós temos o corrimão. Então, não há presença nenhuma de preposição. Então, quando não há presença de preposição, eu posso dizer que este complemento verbal é um objeto direto. Por quê? Porque este complemento verbal está se ligando ao verbo transitivo sem a presença de preposição. Então, pela não exigência de preposição, nós classificamos este complemento verbal de objeto direto. Em resumo, o objeto direto é o complemento verbal que se liga ao verbo sem o emprego da preposição. No momento que eu tenho um objeto direto, o meu verbo transitivo obrigatoriamente também será direto. Ou seja, se eu tenho um OD, o meu verbo será VTD. Vejamos um outro exemplo. Eu acredito em milagres. Primeiramente, vamos localizar o verbo e o nosso verbo é acredito, acreditar. E vamos fazer a mesma pergunta feita no exemplo anterior. Quem acredita, acredita
em algo, acredita em alguma coisa, acredita em alguém. Então, se nós prestarmos atenção na própria fala, podemos perceber que durante a execução da pergunta já foi mencionado uma preposição. No caso aqui, a preposição em. Quem acredita, acredita em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, dentro desta nossa oração, o nosso complemento verbal é em milagres. Então, nosso complemento verbal em milagres apresenta uma preposição. E por conta disso, ele vai ser classificado como objeto indireto, ou seja, por apresentar uma preposição, vai ser classificado como objeto indireto e o meu verbo transitivo obrigatoriamente também receberá esta mesma classificação. Em resumo, o objeto indireto é o complemento verbal que se liga ao verbo por meio de preposição. Então, se nós temos um objeto indireto, um OI, o meu verbo obrigatoriamente também deverá receber a mesma classificação. Vai ser um verbo transitivo indireto, um VTI. Bom, pessoal, então eu trago mais alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor a transitividade verbal e os seus complementos verbais. Prestem atenção, então, aqui nos exemplos que eu trago para vocês. O objeto direto, então, é aquele que se liga ao verbo transitivo sem preposição. Por isso que ele é direto, certo? No primeiro exemplo, nós temos a criança destruiu o brinquedo. Quem destrói? Destrói algo, destrói alguma coisa. Então, a criança destruiu o brinquedo, que vai ser o complemento verbal, e por não apresentar preposição, vai ser classificado de objeto direto. No exemplo posterior, nós temos Rafael comeu pizza. Quem come, come algo, come alguma coisa. Ô, mente suja, não pensa besteira, hein? Então, o que o Rafael comeu? Pizza. Nós não temos também presença aí de preposição. Então, o nosso complemento verbal é um objeto direto, pelo simples fato de não apresentar preposição. Já na coluna ao lado, nós temos a questão do objeto indireto, que vem a ser o complemento verbal que vai se ligar ao verbo transitivo, porém apresentando a presença de uma preposição. E isso é obrigatório, é a grande diferença entre objeto direto e objeto indireto. Objeto direto não tem preposição, enquanto que objeto indireto, obrigatoriamente, precisa apresentar uma preposição. No exemplo que eu trago ali para vocês, está: meu namorado discordou de mim. Quem discorda, discorda de algo, de alguma coisa, de alguém. Percebam que a preposição já foi mencionada, ela já foi articulada dentro da própria pergunta que o verbo faz. Então, quem discorda, discorda de algo, de alguma coisa, de alguém. Então, o meu namorado discordou de mim, certo? Então, este complemento verbal apresenta preposição, de mim. Então, ele vai ser classificado como um objeto indireto. E, obrigatoriamente, o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. No exemplo seguinte, nós temos a seguinte oração: eu gosto de sorvete. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Também já foi mencionada a preposição durante a pergunta. Então, eu gosto de sorvete. O meu complemento verbal apresenta a preposição. Então, por conta disso, vai ser classificado como um objeto indireto e o meu verbo vai ser um verbo transitivo também, né? Um verbo transitivo indireto também. Bom, eu trago para vocês esta tabela com ocorrências, com exemplos de objeto direto e indireto. Percebam então que na primeira linha eu trouxe exemplos de objeto direto para vocês.
Na segunda linha, exemplos de objeto indireto. E na terceira linha, eu trago exemplos com ocorrência de objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Pode isso, professora? Claro que pode. Quando isso acontece, o nosso verbo vai ser chamado de VTDI, verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. Ele pode receber também esta classificação de verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele contém dois complementos verbais, né? Após ele a ocorrência de dois complementos verbais, sendo um sem preposição, no caso o objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Bom, pessoal, quando se fala em complementos verbais, em objeto direto, objeto indireto, é preciso mencionar também que existe algo chamado objeto direto preposicionado. Ai, Sora, mas acabou de dizer que objeto direto é aquele que não tem preposição. De fato, o objeto direto é sempre aquele que não tem preposição. Porém, por motivos estilísticos, para evitar ambiguidade ou para enfatizar algo, dar ênfase em alguma ideia, nós utilizamos o objeto direto preposicionado, certo? Vamos por partes, então. Observem este exemplo. O samurai sacou a espada. A espada tranquilamente vai ser o nosso objeto direto. Porém, para dar mais ênfase, né, que o samurai ele é um guerreiro, estava lutando, foi dito, o samurai sacou da espada. Então, neste momento, o meu objeto direto passou a ter uma preposição pelo único motivo de dar uma ênfase. Percebam que o meu verbo continua sendo verbo transitivo direto. Porém, o que vai modificar vai ser a classificação do meu objeto. Ele vai ser um objeto direto preposicionado pelo simples fato de dar uma ênfase nesta oração. Mais um exemplo aqui. Nós amamos Deus. Quem ama, ama algo, ama alguma coisa, ama alguém. Então, amamos Deus. Objeto direto, tranquilo, perfeito. Porém, para dar uma ênfase, né? Amamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, foi colocado. Nós amamos a Deus. Então, eu vou ter ali um objeto direto preposicionado, prestando atenção que o meu verbo, ele continua com a mesma classificação de verbo transitivo direto. E um último exemplo. Não odeio ninguém. Certo? Meu ninguém ali, então, é um objeto direto, tranquilo. Porém, para dar uma ênfase, né, por uma questão de estilística, foi colocado não odeio a ninguém. Eu estou enfatizando que eu não odeio pessoa nenhuma na face da Terra. Porém, o meu objeto direto passou a ter um outro nome, vai ser um objeto direto preposicionado. Enquanto que o verbo, a mesma coisa, permanece sendo um verbo transitivo direto. Em resumo, o verbo ele não deixa de ser verbo transitivo direto. Este verbo transitivo direto em nenhum momento está pedindo preposição no seu complemento, mas por motivos de estilística, por motivos para dar ênfase em alguma coisa ou ainda para evitar uma ambiguidade, nós acrescentamos, nós colocamos uma preposição neste complemento. Lembrando que o verbo não está em nenhum momento pedindo esta preposição. É somente no caso de uma questão estilística, de uma questão de ênfase ou para evitar ambiguidade. Pessoal, caso vocês fiquem preocupados se objeto direto preposicionado pode vir a aparecer numa questão de alguma prova de vocês, a resposta é sim. Ele pode aparecer, né, em uma prova, porém,
vocês vão ter lá em alguma das alternativas a opção de objeto direto preposicionado. Acontece que, de modo geral, assim, nos vestibulares e em concursos, esse tipo de objeto não é muito cobrado, ele quase não aparece. Por quê? Para evitar recursos, né, quando os gabaritos saírem, e também para evitar o cancelamento, anulação de questões das provas, né? De modo geral, o objeto direto sempre vai corresponder a um verbo transitivo direto. E o objeto indireto, com preposição, é aquele que sempre vai corresponder a um verbo transitivo indireto. Bom, pessoal, um resumão, então, para finalizar aqui para vocês. O objeto direto é o complemento verbal que se liga ao verbo transitivo sem a presença de preposição. O objeto indireto é o complemento verbal que se liga ao verbo transitivo por meio obrigatório de preposição. E o objeto direto preposicionado é aquele utilizado em questões de estilística para evitar ambiguidade ou para enfatizar alguma ideia, certo? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu canal da Prof. Mimi, inscrevam-se, por favor, e até a próxima, certo, galera? Um beijão para vocês!